Voltamos aqui já com a tela compartilhada para vocês. Como eu comuniquei logo no início da aula, a gente está na metade do conteúdo, na verdade, e vamos falar na aula de hoje sobre os brasileiros mais pobres no início da República. Relembrando a vocês que esse conteúdo encontra-se no livro didático das páginas 60 a 62. Quem tiver com o livro, nos acompanhe aí ao longo da leitura e da explanação do conteúdo. Duas coisas para poder lembrar a vocês. Nós ainda estamos falando a respeito da República Oligárquica Brasileira. Tá? Ainda estamos falando dos primeiros tempos da história da República aqui no Brasil. E como vocês já ouviram nas aulas anteriores, esse período inicial da República Oligárquica foi marcada por um acelerado processo de urbanização. E o que aconteceu com essa aceleração do processo de urbanização? Foi surgindo diversos centros urbanos que passaram a exercer maior influência econômica e política devido ao aumento populacional. Você via nesse período aí, do início da República Oligárquica, que dentro da capital atualmente, naquele período, na verdade, que era o Rio de Janeiro, você via que o Rio de Janeiro abrigava a elite dominante, São Paulo, Minas Gerais também abrigava a elite dominante, que tinha projetos para modernização, que tinha um conceito de civilização. Mas você, além de ver essa elite dominante, vocês também viam o contraste, que e a desigualdade que passava despercebido. Você via muito contraste de uma região para a outra. Ao mesmo tempo que tinha elite, também tinha pobreza. E em estado muito precário, na verdade. E o que é que aconteceu por ter esse contraste aí regional? Por exemplo, foram tidos algumas epidemias ao longo da República Oligárquica. Houve a questão da falta de saneamento básico, cortiços que estavam espalhados por todo o território ali do Rio de Janeiro, São Paulo. Você via pessoas que trabalhavam muito com baixos salários e um acentuado processo de favelização de grande parte da sociedade. Foi durante a República Oligárquica que começou a surgir as primeiras favelas brasileiras. E uma das primeiras favelas que surgiu, eu trouxe aqui a foto dela, foi a favela do Morro do Pinto, no Rio de Janeiro, no ano de 1912. Esse quesito de ter desigualdade, de ter epidemia, falta de saneamento, enfim, acabou gerando uma eclosão de diversas manifestações durante esse período. E dentre essas manifestações, houveram algumas reformas e revoltas urbanas. Como assim? Houveram reformas e revoltas urbanas, professora? Bom, durante o início da República Oligárquica, houveram inúmeros projetos de reformas que vinham sendo ocorridos desde os finais do século XIX. E eles pretendiam transformar as cidades, levando em consideração as necessidades do abastecimento, da circulação de pessoas e dos novos modelos de transporte. Eles levavam em consideração isso tudo para gerar uma transformação na cidade. O projeto mais conhecido foi a reforma implementada pelo prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro.
Lembrando que naquela época do 1912, que é em diante, que é onde a gente está, início do século XX em diante, o Rio de Janeiro era a capital do nosso Brasil. Lembrando que as capitais até hoje na história do Brasil foram três ao total. A primeira delas foi Salvador, a segunda capital brasileira foi Rio de Janeiro e a terceira e última, que é o que a gente está hoje, que foi construída devido a vários fatores, inclusive que é a cidade federativa do nosso país, que se chama Brasília, que é onde você vai encontrar os poderes em harmonia, digamos assim, né? Você vai ver numa mesma cidade várias pessoas de diferentes locais do Brasil que estão lá fazendo a política e resguardando os nossos direitos, tá? Enfim, alguns objetivos das reformas era, por exemplo, construir arquedutos. Arquedutos são uma espécie de jogar a, a água para outros locais da capital, tá, gente? Além de construção de arquedutos para levar água a outros locais do Rio de Janeiro, eles também tinham, dentro dessa reforma, perdão, eles tinham ideias e objetivos de criar redes de esgotos, de calçar as ruas, abrir avenidas e aterrar os pântanos. Para poder acontecer isso, esses objetivos aí de construção de arqueduto, criação de rede, enfim, a prefeitura acabou desapropriando, ou seja, transformando algo que era um bem público e demoliu cortiços e prédios antigos na área central da cidade, principalmente para construção de avenidas. Pereira Passos tinha uma ideia na cabeça o seguinte, ele fez uma viagem a Paris, que era a capital mais civilizada do mundo naquele período, e quando se deparou com as ruas enfim, o modo como Paris foi construído, ao voltar para o Brasil, ele teve essa ideia de derrubar as ruas para poder construir uma Paris brasileira, tá? Gente, e para poder fazer essa abertura de avenidas, foi necessário demolir cortiços, que esses cortiços abrigavam inúmeras famílias de trabalhadores, prédios antigos e na área central também. Acabou que milhares de famílias ficaram desalojadas, sem receber nenhum direito à indenização pela remoção. E Pereira Passos, ao fazer esse projeto de reforma, ele tinha a intenção de embelezar e civilizar a cidade, da forma que ele optou por demolir áreas degradadas que contrastavam com a imagem de progresso que ele tinha na mente. Devido a algumas decisões tomadas por Pereira Passos, essa ação de derrubar as coisas para construir novos locais, de aterrar pântanos, abrir avenidas, calçar as ruas, ficou conhecida entre o povo, ele recebeu a alcunha de bota abaixo. Como assim, professora, bota abaixo? Pereira Passos tinha a ideia de civilizar, embelezar, de criar uma Paris brasileira. Então, para poder fazer isso, ele teve que derrubar as coisas. Então, botou abaixo, literalmente, várias casas, vários prédios abandonados. Enfim, ele botou abaixo, literalmente, tudo que ele considerava
um retrocesso do que seria o progresso que ele queria para o Rio de Janeiro naquela época. Acabou que, por ele receber essa alcunha de bota abaixo, de querer fazer essas reformas no Rio de Janeiro, acabou gerando inúmeras revoltas populares. E a gente vai estudar algumas nessa aula. Uma das revoltas ocorridas por conta da reforma de Pereira Passos foi a revolta da vacina, que ocorreu em 1904. E o que foi a revolta da vacina? Foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. No início da República, epidemias de febre amarela, peste bubônica e a varíola, principalmente, atingiu várias cidades brasileiras, o que acabou levando muitas pessoas a serem vítimas da doença. A situação era ainda mais grave no Rio de Janeiro porque a população crescia sem um planejamento urbano adequado. E acabou que em diferentes regiões da cidade do Rio houveram focos da doença que a gente conhece como varíola. Ao assumir a presidência em 1902, Rodrigues Alves, que era então o novo presidente da República, estabeleceu como metas para a modernização e o saneamento da capital do país. E uma dessas metas, e um desses planejamentos de Rodrigues Alves junto com Pereira Passos, foi de convidar duas pessoas, que tinha bastante renome, para auxiliar nessa modernização e nesse saneamento da capital do país. E quem foram essas pessoas que Rodrigues Alves, que era o presidente da República, juntamente com Pereira Passos, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, pediu para se juntar a eles, para poder executar essa reforma urbana. Ele nomeou o médico sanitarista Oswaldo Cruz e o engenheiro Pereira Passos, que era o então prefeito. Gente, eu estou falando isso de Rodrigues Alves. Ele pegou e nomeou Pereira Passos como engenheiro da cidade, que além de que ele tinha essa formação mesmo de ser engenheiro, ele nomeou Pereira Passos para prefeito e convidou o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. Para eliminar os transmissores das doenças, como os mosquitos e ratos, que é os responsáveis por transmitir a varíola, Oswaldo Cruz criou brigadas de sanitaristas. Ou seja, Oswaldo Cruz autorizou que agentes da prefeitura, que naquela época a população chamava os mata-mosquitos, invadisse as residências para eliminar os ratos e mosquitos que eram os transmissores das principais doenças. E isso acabou indignando a população. Em 1904, Oswaldo Cruz instituiu, junto com Pereira Passos, a vacinação obrigatória contra a varíola, sem antes de chegar e fazer uma propaganda, digamos assim, olha, vocês precisam tomar essa vacina porque isso vai auxiliar, vai proteger de vocês não terem essa doença. Ele não fez isso, ele simplesmente impôs essa vacinação contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. A população, lógico e evidente, acabou se rebelando, porque ele não entendia por que tinha que ser obrigado a tomar a vacina. Eles achavam que
Na verdade, a vacina matava mais ainda. Não curava a varíola, não, não fazia com que você tivesse anticorpos ali necessários para poder combater essa doença, tá? E o que foi que aconteceu? A população se rebelou, ergueu barricadas e houve tiroteios com a polícia. E essa rebelião da população é que ficou conhecido como a revolta da vacina, tá? Ao tornar a vacinação obrigatória, acabou fazendo com que houvesse o autoritarismo da República. Sim. E devido a ter esse autoritarismo, é que a vacinação obrigatória foi amplamente rejeitada pela população. E qual foi o resultado final aí dessa revolta da vacina, professora? Ao total, após esse dia dessa revolta, ocorreu o quê? Foi deixado 30 mortos, 110 pessoas foram feridas, 945 foram presas, dos quais 461 dessas pessoas que foram presas, quer dizer, dos 945 pessoas que foram presas, 461 pessoas acabou sendo deportada para o Acre. Que lá a coisa era bem pior. Tá, gente? Além da revolta da vacina em 1904, ocorreu outra revolta, também assumiu grandes proporções aqui no Brasil, chamada Revolta da Chibata. Ela ocorreu em 1910. Professor, e o que foi isso? Bom, a Revolta da Chibata foi uma agitação militar na Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, dos dias 22 a 27 de novembro de 1910. Tá? Acabou que em 1910 eclodiu a Revolta da Chibata. Essa revolta foi organizada por cerca de 2.300 marinheiros, que teve como estopim a punição de um marujo com 250 chibatadas, ou melhor dizendo, chicotadas. O uso da chibata nessa época na Marinha era uma prática muito antiga dentro dessa instituição e era usada como forma de punir os oficiais, de punir os subordinados. Por que, professora, acontecia isso? A maior parte dos marinheiros nesse período aí, em 1910, a marinha era formada por grande parte por negros e mulatos. Lembrando que negros e mulatos, em 1808 até 1888, ele era escravo. Então, para poder deixar essa questão de castigos físicos de lado, foi bem demorado. Ok, gente? E essas chicotadas, essas chibatadas, acabou que tinha caráter violento. Tinha uma prática de caráter violento. E lembrava muito os tempos da escravidão. E os marinheiros, naquela época, como os grandes marinheiros eram ou negros ou eram mulatos, eles acabaram que foi denunciada essa prática nos jornais, porque era uma coisa que eles não estavam aguentando mais. Em 1910, todos os povos que tinham cor de pele negra ou eram mulatos, eram já livres, só que eles não eram tratados como cidadãos livres. Eles ainda
tinham no papel lá na sua carta de alforria que eles eram livres, só que quando chegava e eles se juntavam à marinha, se eles fizessem, derrubasse um pouquinho de nada de água no convés do navio, poderia acarretar que do nada um oficial de, de um cargo maior que o dele, de ser marinheiro, de ser subordinado, simplesmente chegava aí. Por conta que você derramou essa água aí desse balde no convés, você vai levar 50 chibatadas. Isso ninguém merece, né, gente? E o que foi que ocorreu, além disso, de ter sido denunciado? A revolta da chibata foi liderada por João Cândido e Francisco Dias Martins. E os rebeldes acabaram que tomaram vários navios de guerra e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Imagine só, você lá em 1910, sendo um marinheiro já livre, de cor escura, que perante a lei você era livre, mas quando você chegava no seu trabalho, você sofria castigos e punições físicas. Você denuncia essas práticas que não é nem um pouco humana, só que a sua denúncia foi a mesma coisa que nada. Simplesmente, eles fizeram o quê? Gente, vamos se reunir porque a gente denunciou e não resolveu. Então vamos se revoltar. A gente vai exigir alguma decisão do governo. E esse castigo não pode mais ter. Nós somos pessoas livres agora. Não somos mais escravos. Então, o que foi que aconteceu? Os rebeldes, como não estavam mais suportando aquela situação, tomou vários navios de guerra, ameaçou bombardear o rio, exigiu alimentação de melhor qualidade, que antes eles só ganhavam rações mínimas para poder sobreviver, que não era nem o suficiente. E muitas vezes a ração dada pela marinha era ração que já tinha passado da validade. Gente, quando a gente fala ração é porque é a mistura, viu? De arroz, feijão ressecado, que coloca água lá junto com carne ressecada. Eles fazem uma mistura lá para poder comer. Não é a ração de cachorro, por favor, não confundam. E também, além de exigir o fim desses castigos físicos, eles pediram o aumento dos soldos, que seria, no caso, o salário, e o perdão aos rebeldes que estivessem participando da revolta. E, lógico, um motivo principal era que desse fim aos maus tratos. E o que foi que aconteceu? As exigências foram aceitas. Quando os soldados souberam que essas exigências foram aceitas, então eles depuseram as armas. Mas as mudanças que o governo tinha prometido não aconteceu. Tá? 2 semanas após a deposição das armas pelos marinheiros, um novo levante, desta vez entre os fuzileiros navais, foi um pretexto para o governo prender todos os revoltosos. Lembrando que existe uma diferença entre fuzileiro naval e os soldados, tá, gente? Nesse caso, os fuzileiros navais, nessa época, eles tinham um cargo como se fosse um cargo acima. Eles eram considerados um soldado de maior patente.
do que simplesmente um marinheiro lá que toma conta do convés. Então, juntou a raiva que o governo estava por conta que houve essa revolta com os marinheiros, junto com o levante feito pelos fuzileiros navais, que normalmente eram pessoas de cor branca, e isso foi um pretexto ali para poder o governo prender todos os revoltosos. Alguns acabaram sofrendo torturas. Por exemplo, João Cândido, que foi o líder da revolta da Chibata, ele sofreu tortura pesada. Outras pessoas foram deportadas para a Amazônia. Teve muitos também que acabou que veio morrer nas prisões ou foi simplesmente lançado ao alto mar. 2 anos depois da revolta da Chibata, em 1912, João Cândido Dias Martins e mais 7 sobreviventes que tinham sido expulsos após essa reviravolta do governo, eles foram julgados e absolvidos. Eu trouxe aqui uma foto para vocês observarem de alguns dos marinheiros revoltosos em um dos encoraçados. Esse encoraçado aí é chamado de Encoraçado São Paulo. E essa foto foi tirada durante a revolta de Chibata em 1910. Tá, gente? Vocês podem ver aqui, apesar da foto estar em preto e branco, vocês conseguem distinguir muitas pessoas, muitos dos marinheiros que participaram dessa revolta. Gente, saindo um pouquinho do quesito de algumas das revoltas, ainda falando sobre as reformas urbanas ocorridas, outra coisa que eu quero frisar com vocês é sobre a organização operária que foi surgida após as revoltas e juntamente também com o tempo que estava ocorrendo as reformas. Com o desenvolvimento industrial e urbano, que estava a todo vapor nesse período, muitos bairros operários surgiram em várias cidades brasileiras, habitados em sua maioria por imigrantes estrangeiros. A vida dessas pessoas, desses trabalhadores, era precária por inúmeras razões, entre eles devido a ter baixos salários. A jornada de trabalho ser pesada, de não ter benefício de descanso semanal, como a gente tem hoje, né? Se você trabalha, você tem segunda a sexta para poder trabalhar. Quem trabalha começa a trabalhar até de segunda a sábado até 3 da tarde, mas depois de 3 da tarde você tem direito a seu descanso semanal. E o que ocorria nesse período não era de ter descanso, eles trabalhavam de domingo a domingo. Então isso acabava se tornando muito cansativo. Eles também não tinham direito, nesse período da férias, não tinham direito à aposentadoria. Você tinha que praticamente trabalhar até o último dia da sua vida para poder ter o dinheiro necessário para sobreviver. Em muitas fábricas acabou que você encontrava empregados do sexo feminino e também crianças de tipo 6, 7 anos trabalhando como um adulto. E as mulheres e crianças ganhavam salários bem inferiores aos dos homens adultos. Além disso, para poder piorar mais ainda a situação, o ambiente das indústrias era uma negação, era insalubre até dizer chega. Vocês viam, né, nessa época, com frequência, crianças e demais trabalhadores
com membros mutilados, simplesmente faltando um braço, uma perna, faltando o dedo, mutilado pelas máquinas. Não tinham direito a tratamento médico, não tinham direito a seguro por acidente de trabalho ou qualquer outro auxílio dos empregadores ou do Estado. Acabou que, por conta dessa situação, surgiu as primeiras associações operárias. E essas associações operárias tinham inspiração nas organizações socialistas e anarquistas da Europa. E a ideia de ter essas associações era para lutar tanto por resultados imediatos, ou seja, melhores condições de trabalho e salários justos, como por objetivo de longo prazo. Por exemplo, derrubada do sistema capitalista, implantação de uma sociedade mais igualitária, enfim. Em 1907, a luta por uma jornada de trabalho de 8 horas, porque naquela época a jornada de trabalho não era de 8 horas, era tipo assim, 16 horas de trabalho direto. Imagine você, e com pausa somente de 1 hora para o almoço. Não é legal. Em 1907, devido a várias condições que a população estava passando e por conta desse excesso de trabalho, eles se reuniram, a população se reuniu e eles motivaram uma greve que paralisou a capital paulista. A manifestação, iniciada por trabalhadores da construção civil, da indústria de alimentos e metalúrgicos, era para reduzir a carga horária trabalhada de 16 horas para 8 horas diárias, que é o aceitável para não ter nem a pessoa se estafar, mas também ter um rendimento bom. Acabou que essa greve de 1907 contagiou outras categorias além dos trabalhadores da construção civil, da indústria de alimentos e metalúrgicos, e acabou se espalhando por várias cidades do estado, como, por exemplo, Santos, Ribeirão Preto e Campinas. Agora, professora, eles conseguiram reduzir a carga horária nessa primeira greve aí de 1907? Não, eles não conseguiram, gente. Infelizmente, não conseguiram. Mas eles conseguiram algumas outras coisas, como, por exemplo, um aumentozinho ali de salário, né? Como eles ainda não estavam satisfeitos totalmente, outra grande greve ocorreu em julho de 1917. E dessa vez, o que foi que aconteceu? O negócio foi daquele jeito. Teve barricadas, conflitos de rua, o movimento acabou paralisando a cidade de São Paulo todinha de novo. E em vez de negociar, os patrões e governantes acabou reprimindo violentamente os protestos, tratando-os não como uma questão social e política, mas como caso de polícia. Gente, só para vocês terem noção, para chegar até onde se foi necessário hoje de a gente ter direito trabalhistas, teve que esperar até 1930. A gente ainda está aí no ano de 1907, 1917. A gente ainda está na metade do primeiro ano do século XX, só para vocês terem noção. A gente só veio conseguir direitos, mesmo trabalhistas, após 1930. E tudo aquilo que a gente conseguiu de direito trabalhista em 1930, hoje em dia está tendo outra vez uma reclusão, acabou que veio a gente tem hoje em dia os direitos que a gente conseguiu tá tendo uma
uma revirada. A gente está voltando ao tempo que a gente trabalhava muito, ganhava pouco e assim acontece. Gente, então é o seguinte, a aula de hoje fica por aqui, temporariamente. Na próxima aula eu irei passar a atividade para vocês e a gente vai aprofundar os estudos ainda mais nas aulas seguintes, tá? Eu tô aqui com as referências, lembrando sempre que o que eu divulguei aqui para vocês, as informações estão todas constadas no livro de história, das páginas 60 à página 62.